Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Felipe, eu estou apresentando a 7ª aula, resumindo o conteúdo do professor Carlos Bezerra sobre Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Bom, nesta aula que eu resumi, o professor Carlos apresenta a polêmica envolvendo o Santo Sudário e a investigação das câmaras de gás em Auschwitz, a respeito das mortes que ali ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Um fruto espiritual nós podemos tirar desta apresentação. O Santo Sudário, ele foi realmente um milagre. Nosso Senhor, quando ressuscita, ele emana luz, ele brilha. É um dos atributos do corpo, uma vez que ele é ressuscitado. Ele tem um brilho muito forte, além de ser leve, impassível e muito ágil. Nesse caso, nós olhando aqui para o Santo Sudário, nessa foto, nós temos o negativo que seria da foto feita a partir do Santo Sudário. E existem, de fato, algumas provas químicas de que é óxido de ferro, ou seja, vestígios de sangue que deixam essas marcas, mas não apenas. Não apenas. Né? Essa marca que nós vemos, ela é feita a partir da luz que emana de Nosso Senhor e que marca aquele tecido. Os fenomenologistas, né, não acreditam em milagres, portanto, eles não conseguem comprovar cientificamente essa hipótese de que Nosso Senhor brilhou. Né? Para eles não há como provar isso e que essa mancha deve ter sido feita por causa do sangue. Né? E existem inúmeras pessoas que ficam aí tentando, por meio de métodos mais elaborados, constituir o corpo de Nosso Senhor a partir do Santo Sudário, por conta das manchas de sangue e tal, né? Bom, gente, isso é tudo para desvalorizar esta marca, esta impressão digital de Nosso Senhor quando ressuscita. Ele brilha, gente. E esse brilho queimou o pano. E este pano operou milagres. Uma vez que nós temos consciência da importância do Santo Sudário, algumas pessoas foram atrás para mentir sobre ele. Né? Fizeram uma análise de carbono 14. E a data que chegaram do pano que está ali, né, que está ali em Roma, seria mais ou menos nessa faixa, de 1260 a 1390, o que vai contra a verdade. Né? Nós sabemos que ele tem pelo menos 2000 anos. E a ironia ao apresentar os resultados é algo evidente no rosto dessas pessoas, que foram três lugares no mundo que fizeram análise de um pedacinho de pano, que tem suspeita de fraude. E aí o professor Carlos Bezerra faz uma análise toda histórica para provar que a coisa de fato existiu. O milagre operado em um rei de Edessa, é por onde ele começa, onde esse rei de Edessa sofria de lepra, entre outras doenças, e que Tadeu estava buscando um lugar para guardar esse Santo Sudário. No reinado de Edessa, eles eram bastante aceitáveis, né, as imagens, então eles não eram iconoclastas, eles não saíam destruindo as imagens. Então, como era um povo pagão e bastante receptivo, Tadeu julgou necessário guardar lá. Né? Quando o rei soube que Tadeu estava próximo, mandou chamá-lo, né, para ver o tecido. E Tadeu coloca no rosto, né, aproxima do rosto do rei, este pano, que é dobrado, de uma forma que só fique o rosto à mostra, e não o corpo todo. Né? E é operado um milagre. O milagre é feito e o rei fica curado. Então a comprovação histórica que ele apresenta é bastante convincente. Né? Aqui nós temos um resumo de tudo isso. Tadeu chega com o Santo Sudário na casa de Tobias. Tobias conversa com o rei de Abigar e lembra-o de que ele tinha feito um pedido a Jesus para curar sua doença. O rei pagão, hein? Imediatamente Tadeu é chamado, porque sabia que Tadeu estava lá. Colocaram a face do sudário na face do rei, que ficou curado. E aí, Mandilon é o nome que se dá. Era o nome do sudário que ficou conhecido no reino de Edessa, que converteu muitas pessoas. Esconderam o sudário em um local elevado dentro de uma parte
de uma construção, pegaram um pedaço de pedra e tiraram e guardaram lá, depois cobriram, isso por 500 anos. Bom, as representações de Nosso Senhor, ela é feita a partir de imagens do Mandilon, que gera as imagens famosas do Pantocrator. Também é outra evidência histórica de que existia de fato esse tal desse Mandilon, que é o Santo Sudário dobrado, né? O Mandilon vem de face, e era só a face que eles tinham realmente deixado ali à mostra, depois de dobrar, né? E guardavam assim, né, com ele dobradinho. Esse mandilon passa a ser chamado então de não feito por mãos humanas. É aceito por monofisistas e iconoclastas. Veja só, tamanha era a veracidade dos milagres e assim, o temor que as pessoas tinham desse mandilon, que até esses hereges também acreditavam que não era feito por mãos humanas aquilo. Logo veja que até mesmo hereges aceitam o Santo Sudário. Ficou em Edessa até o século X, chegando em Constantinopla durante a comemoração da Assunção de Nossa Senhora. E aqui nós temos essa imagem que retrata justamente essa chegada da imagem. No século XI, o historiador bizantino Jan Skyttis relatou a mudança do mandilon de Edessa para Constantinopla. Uma miniatura conservada na Biblioteca Nacional de Madrid explica explicitamente a maneira do Codex Prey, que o mandilon ou visão de Cristo era a visão de Cristo impressa sobre um imenso lençol do tamanho de lençol de Turim. Então tem evidências históricas que não negam a existência do Santo Sudário. Bom, isso é ruim para judeus, né? Porque isso dá mais credibilidade na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O judaísmo nega a divindade de Jesus Cristo e não aceita como Messias. O protestantismo, como herdeiros dos iconoclastas, também vão detestar essa ideia, né? Vão chamar de idolatria. A ciência moderna, por sua vez, rejeita aquilo que não pode ser prova em laboratório, ou provado. A luz resplandecente que queima o sudário não apresenta provas científicas e eles não sabem explicar esse fato. E isso, portanto, para eles nada mais passa do que crendice, né? Então, a ciência teve essa vontade, né, de querer usar técnicas para mostrar que aquela coisa não é nada milagrosa. O financiamento dessas pesquisas nós podemos imaginar, né? Da onde veio? De quem odeia nosso Senhor Jesus Cristo. O modernismo, tudo o citado acima, e o ódio da Igreja Católica, ou seja, todo o modernismo, né, e tudo que foi citado acima representa esse ódio da Igreja Católica. Durante essas análises, Arizona foi primeiro, depois Zurique e por último Oxford. Foram os 3 lugares que fez essa análise. E um dos que participou em Arizona, Timothy Linick, vazou a informação, né? Essa é a suspeita do professor Carlos Bezerra, ele defende essa tese. Por quê? Porque ele era judeu, portanto, ódio a nosso Senhor Jesus Cristo, e após um ano da revelação da data, né, após um ano da publicação dessa data, ele se mata com um tiro. Bom, cria-se uma suspeita absurda, porque alguém se matou. Esse cara se matou logo depois da publicação, um ano depois, né? Por que será? Peso na consciência por ter mentido? Essa é a suspeita do professor Carlos Bezerra. E eu, como químico, posso dizer com toda certeza, não é difícil alterar dados em laboratório. Você coloca números no computador, os programas fazem as contas e projetam para você um gráfico onde você tira ali a informação da data. Para manipular os dados para que o gráfico dê certo conforme a pessoa deseja, isso é a coisa mais fácil do mundo. Não tem nenhum segredo fazer essa alteração de dados. Então eu não sei o que está por detrás dessa morte, mas suspeita-se de fraude, porque nós temos provas históricas de que o Santo Sudário é, de fato, pelo menos de 2000 anos atrás, porque foi marcado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a coisa não bate, né? Algum lado está errado aí. E tudo isso, gente, foi feito para realmente jogar na mídia essa informação e desvalorizar a divindade de Nosso Senhor. A prova da ressurreição de Nosso Senhor foi ofendida, sem a menor preocupação da igreja em buscar explicações e retratações. Isso é um fato também que
nos deixa muito enfurecido, pois é dever da igreja defender a sua fé e não deixar que as blasfêmias ocorram de forma tão fácil. Bom, infelizmente ocorreram fatos trágicos depois disso, né? O senhor Richard Williamson, ele tomou a frente dessas dores e buscou especialistas em câmeras de gás para fazer um estudo, né? Por terem ofendido nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que o Santo Sudário é uma farsa, Dom Richard Williamson se tomou o direito de investigar o Holocausto e, com a ajuda de um perito em câmeras de gás, conseguiu provas de que as câmeras de gás nunca existiram ou não tem como existir. Eu não vou entrar no mérito, eu não pesquisei nada sobre o assunto dessa análise, mas o professor Carlos diz que o técnico usou justificativas muito específicas para provar que não tinha como ter uma câmara de gás ali. E o Richard Williamson, ele declara que não duvida das mortes que ocorreram, mas ele duvida do método que foi usado para matar, né? Ele acha que as câmaras de gás nunca existiram. Esse foi, digamos, o soco de revanche que Richard Williamson quis dar nos judeus que estavam felizes da vida por terem descoberto uma prova de que Jesus é tudo farsa, né? Só com aquela história do Santo Sudário. Então, essa aula retrata um pouco essa rixa, né? E a própria resposta do Vaticano, que foi em cima do Richard Williamson, pedindo que ele se retratasse. O que mostra, mais uma vez, uma intromissão de religiões alheias ao cristianismo. Foi feita uma análise científica, ora bolas. Perguntem para o rapaz lá que fez a análise das câmaras de gás se tem algum erro. Agora, se ele fez uma análise científica e o mundo todo adora análises científicas, ora, vamos ver se o negócio é verdade então ou não. Essa seria a postura da Igreja Católica. Porém, a Igreja judia, o judaísmo, intervindo na Igreja Católica, fez com que o Papa tomasse atitudes contra um bispo que estava desenvolvendo uma pesquisa, né? Olhando a olho nu, de forma fria, nós temos uma pesquisa desenvolvida ou, né, promovida por um bispo que trouxe dados que são discutíveis. Em vez de acolher e tentar investigar mais profundamente, não, já rechaçou logo de primeira. Então, essa atitude mostra o quanto a igreja e o concílio estavam todos judaizados, completamente judaizados e num propósito único, destruir a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé das pessoas nessa divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que todos busquem as informações a respeito deste caso, para que se convençam de que o Concílio Vaticano II e a Missa de Paulo VI não são obras que engrandecem a nossa fé, mas empobrecem-nas e permitem que muitos erros aconteçam e almas se percam nessa história. Que a Virgem Santíssima e São José nos conduzam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.